Bom dia, Fábio. Bom dia, João Pedro. Sejam bem-vindos. Bom dia, professor. Bom, Tudo é com o senhor. tudo certo também, meu filho. Graças a Deus. Mais uma semana. Vamos que vamos. Como sempre, esperando aí mais uns minutinhos para a galera entrar, tá? Aguardar aí uns 2, 3, 4, 5, até o pessoal começar a chegar aí. Aí vocês que já estão em sala, tem um exercício para corrigir. Se eu não me engano, a página 373 ficou para casa. Aí se vocês já puderem adiantando aí, deixar na posição, assim, que é uns 4 minutos eu começo a correção. Tá bom? Página 373. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Chegando também. Bom dia. Pessoal que está chegando, o exercício que ficou para ser corrigido da semana passada, página 373, tá bom? Bom dia para quem está chegando, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Final de semana aí começando. Vamos embora. Professor, Pois não, meu filho? não, pra mim só é sexta-feira depois que acabou tudo. Depois que acaba as aulas, pra mim é Não, tá sexta-feira. certo. Tá certo. Isso para mim também. Para mim também. Eu tô falando assim, mas já para ir esquentando, né? Mas tá certo. Só depois que acaba, aí é sexta-feira, com certeza. Para mim é sexta-feira só depois de meio-dia. Pessoal que chegou depois e não me ouviu, tem o exercício para casa para ser corrigido, página 373, tá? Aí pode, quem puder, já vai adiantando aí. Vou esperar só mais 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Página 373, Breno. 373. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar a correção. Já são 8h05. Semana passada eu até falei com vocês, né? Eu fico preocupado porque eu espero, sempre espero, né? Mais uma vez estou esperando aí alguns minutinhos. Eu sei que, assim, acordar, a gente está em casa, o ritmo é diferente, mas a gente tem que tentar
está entrando na plataforma no horário certinho, né? Como eu falei, eu dou essa tolerância de 8, 5, 6 minutos, mas se eu ficar esperando muito, são minutos preciosos aí que eu perco, como é uma hora de aula, né? Então, assim, a gente tem que tentar fazer o esforçozinho aí. Eu sei que é o último dia na semana, vocês já tiveram aula a semana toda, estão acordando cedo para participar, mas, mais uma vez, eu venho aqui pedir, né, a vocês que vocês estão, a maioria aí, show, está aqui agora, entrou no horário certinho, mas é bom sempre pedir, porque vocês se comunicam aí sempre, e avisar os colegas, tentar entrar todo mundo, porque daqui a pouco entra mais um, entra outro, aí fica aquela questão de perguntar a página onde nós estamos, e às vezes acaba atrapalhando, entendeu? Então, assim, se por um acaso algum colega for entrando no meio do caminho, perguntando a página no chat, quem puder digitar aí a página que nós estamos, eu até agradeço, porque ajuda. Às vezes eu estou aqui falando, vendo aqui alguma coisa no livro também, e às vezes acaba não dando para fazer, e eu tenho que estar interrompendo a explicação, a correção para estar falando na página, entendeu? Então, assim, por isso que é importante estar tentando entrar no horário certinho, para que a gente consiga fazer esse trabalho aí legal. Tá bom, galera? Então, mais uma vez, eu venho aí agradecer vocês que estão entrando no horário aí certinho, acordando cedo. Mais uma vez, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar fazer esse esforço aí. Tá bom, galera? Então, vamos lá, gente. Ficou para casa, a página 373 era o número 5, o número 6. O número 5 era uma questão mesmo que vocês conseguiam fazer aqui, e o 6 era uma pergunta, só, era uma pesquisa que vocês deveriam fazer. Eu vou corrigir o número 5 e vou fazer um comentário aqui sobre o que deveria ser feito no número 6, não sei se vocês fizeram. Vamos corrigir a 5 aqui, depois eu falo sobre a 6. Vamos lá, o número 5 está assim: leia o texto e responda as questões propostas. Então, era um texto, não sei se vocês fizeram a leitura desse texto, assim: o que são rios voadores que distribuem a água na Amazônia? Vou fazer a pergunta: alguém leu o texto? Primeira coisa, alguém leu esse texto? Ninguém leu o texto. Como é que vocês fizeram? Então, vocês não fizeram a questão. Vocês não fazem ideia do que é um rio voador, no caso? Um rio que voa? Ninguém. Bom, então vamos lá, gente. É quase isso. É um rio voador, rio que voa. É exatamente isso. Nossa, professor, nunca vi um troço desse, um rio voador, mas isso acontece na Amazônia. Tá? Gente, não é assim, que fique bem claro, tá? Não é um rio como nós estamos, um rio convencional, como você está acostumado a ver. Mas o que acontece? Na Amazônia, você tem uma floresta gigantesca, a maior floresta tropical do planeta. E assim, a evaporação, né, da água, que se chama evapotranspiração, né, da água que sai das plantas, né, das folhas das árvores, a evaporação ela é enorme, ela é gigantesca, é muito grande. E essa quantidade de água, essa umidade que é gerada, ela está na atmosfera, ela fica na atmosfera. Como a região ali da floresta amazônica tem um clima equatorial, a incidência de raios solares é muito grande, por isso que nós temos ali uma floresta quente e úmida. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar algum estado da região norte, principalmente o Amazonas e o Pará. São estados, né, onde você, durante o ano inteiro, você tem uma temperatura relativamente alta e é aquela sensação de umidade, para quem não está acostumado, chega a ser até um pouco desagradável. Então, assim, isso se deve a essa característica climática local. E com relação à floresta amazônica, como você tem essa quantidade de vapor, de umidade que é gerada, acabou se dando esse nome, né, de rios voadores, tamanha quantidade de umidade que fica ali. E detalhe, a umidade não fica retida àquela região, ela não fica presa ali. Essa umidade, inclusive, ela vai para outras regiões. Inclusive, essa umidade, para vocês terem uma ideia, muitas vezes ela consegue mudar o clima
na região centro-oeste, na região sudeste. Tá? No verão, nós temos muito isso. Nós temos o encontro, no verão, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro mesmo. O Rio de Janeiro, pode acreditar, sofre influência dessa umidade que vem lá de cima, lá da região norte. Por isso que no verão acontecem tempestades fortíssimas em alguns estados do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, não só pela característica do verão, que é uma estação aqui na América do Sul, no Brasil, de temperatura alta e muita chuva, mas no nosso caso aqui no Brasil, as chuvas fortes, elas acabam sendo, o potencial delas aumenta devido a essa umidade que vem lá da região norte. Então, assim, o texto fala basicamente disso, dessa quantidade de água que fica na atmosfera. Tem também uma característica, né, da Cordilheira dos Andes, que é aquela cadeia montanhosa, acho que a gente até falou sobre ela na semana passada, a gente estava falando de relevo, características físicas da América Latina. Então, assim, essa umidade, ela bate nesse paredão e volta, ela não consegue ir em direção ao Pacífico, ela volta em direção ao Atlântico, ela desce pela América do Sul. Então, assim, isso tudo acaba fazendo com que essa região tenha essa característica. Mas vamos ao que está sendo pedido aqui na questão 5. Qual a influência da floresta amazônica sobre o clima da América do Sul é descrita no texto? Em sua opinião, o que ocorrerá se a floresta for completamente desmatada? É uma resposta pessoal, tá? Uma resposta pessoal, não existe uma resposta única. Assim, com o que eu falei aqui, vocês poderiam tentar montar uma resposta, cada um montando a sua, sendo que nessa resposta deveria haver essa questão da floresta amazônica gerar, ser uma geradora de uma quantidade de umidade muito grande, e essa umidade acaba afetando o clima, eu falei do Brasil aqui, mas de outros países na América do Sul, ou seja, fazendo com que chuvas fortes aconteçam, principalmente no verão. Vocês deveriam estar ressaltando isso aí na resposta de vocês. E é óbvio, evidente, se essa floresta for desmatada, completamente desmatada, imagina o fim da Amazônia, cara, você ia ter uma mudança radical na América do Sul. Tudo que acontece na América do Sul em termos climáticos iria ser alterado por completo. Para vocês terem uma ideia da situação, o Rio de Janeiro, olha só, o Rio de Janeiro, se você for pegar um mapa de zona climática da Terra, do planeta Terra, se você for olhar, as zonas climáticas, elas acompanham as latitudes, né, o sentido das latitudes. Na posição do Rio de Janeiro, se você olhar no mapa mundi, nos outros continentes, na posição, na latitude onde o Rio de Janeiro se encontra, vocês encontram desertos. Pode ver, ó, se você for para Ásia, África, na mesma posição da latitude do Rio de Janeiro, você tem deserto. Ou seja, por que no Rio de Janeiro nós não temos uma área desértica? Porque a umidade que vem da Amazônia acaba favorecendo o nosso clima aqui a ser um clima tropical úmido, ao invés de ser um clima desértico. Então, provavelmente, se nós não tivéssemos a Amazônia, onde ela está ali, e no caso de um desaparecimento da Amazônia, nós teríamos uma mudança climática radical na América do Sul. Seria uma transformação, e diga-se de passagem, para pior, tá? Então, a gente tem que estar levando isso em consideração. E, mais uma vez, não tem uma resposta única, tá? Não tem uma resposta única, mas na resposta de vocês deveriam ressaltar isso, que a umidade produzida na floresta amazônica, ela causa influência em toda a América do Sul, principalmente com relação aos regimes pluviométricos, a quantidade de chuva que é gerada. E a ausência da floresta amazônica, no caso do desaparecimento da floresta amazônica, isso aí poderia causar um impacto negativo em tudo, cara, porque se você tem uma mudança climática, você vai afetar atividades importantíssimas
para a sobrevivência das pessoas, como a atividade, a agricultura. A agricultura só uma, tá? Você poderia ter o turismo sendo afetado, mas a agricultura, já pensou quantas áreas agrícolas deixariam de ser produtivas? Isso aí ia impactar na perda de empregos, a quantidade de alimentos gerados seria menor. Então, os impactos negativos do desaparecimento da floresta amazônica, pô, são gigantescos, são enormes, tá bom, galera? Então, assim, mais uma vez, não existe uma resposta única, mas vocês, na resposta de vocês, deveriam ressaltar essas questões que eu coloquei aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Fiquem à vontade. Ninguém quer perguntar nada? Ficou tranquilo, então, a explicação? Bom, o silêncio vou considerar como uma resposta sim. Então, beleza. Então, vocês aí produzam, né, façam a resposta, mas com esses dados ressaltando isso que eu acabei de falar aqui, tá, ok? E com relação à questão 6, a questão 6, como eu falei aqui, era uma pesquisa, tá? Assim, o clima, vou ler o enunciado da questão 6 mais uma vez. O clima na América Latina é afetado pelos fenômenos climáticos El Niño e Laninha. Esses fenômenos ocorrem em anos alternados, quando os regimes de vento e a dinâmica das correntes marítimas no Oceano Pacífico são alterados, causando aquecimento, El Niño, e resfriamento, Laninha, de suas águas superficiais. O resultado é uma modificação nos padrões climáticos em várias partes do mundo. Aí, lembrando aqui, esses fenômenos, o El Niño e a Laninha, são fenômenos que ocorrem há muito tempo, ocorrem lá no Pacífico, mas alteram a dinâmica climática em toda a América Latina. Quando nós temos o El Niño, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sente muito a ocorrência desse fenômeno quando no verão. Normalmente, nos anos que o El Niño ocorre, os verões são mais a temperatura é muito maior, são aqueles verões mais intensos, a gente sente realmente aquele calor desesperador, e no nosso caso aqui, né, Rio de Janeiro, principalmente, a gente sofre muito. Já nos anos onde ocorre o Laninha, aí você já tem, como há um resfriamento das águas do Pacífico, você já tem um verão mais tranquilo. Se eu não me engano, ano passado, nós tivemos o Laninha, se eu não me engano. E aí, o verão do ano passado foi um verão mais brando. Do ano passado, o início desse ano aí, né? Já o anterior, não sei se vocês lembram, o verão entre 2018 e 2019, caraca, foi complicado. Nós tivemos, eu lembro que em 2019, né, nós tivemos um mês de janeiro onde as temperaturas aqui no Rio de Janeiro, isso aí não é normal. Você vê que tem outros fatores que alteram isso, né? Mas a temperatura no Rio de Janeiro, média, ficou na casa dos 40 graus, cara. Isso não é normal. E teve a influência aí do El Niño também. Então, tanto o El Niño quanto o Laninha tem essa influência nas temperaturas, nas mudanças, nas dinâmicas climáticas. Vamos ver o que estava sendo pedido aqui. Faça uma pesquisa e selecione uma reportagem de uma notícia que aborde as consequências dos fenômenos descritos acima para o clima da América Latina. Em seguida, sintetize o conteúdo no seu caderno. Como eu falei, era uma pesquisa. Uma reportagem que isso acontece muito, é muito comum nos anos onde você tem o El Niño, por exemplo, é a questão das chuvas muito fortes. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, aquelas tempestades que infelizmente acabam causando inundações, acabam causando deslizamentos de terra. Então, assim, aquelas chuvas fortes são reportagens que têm ligação com esse fenômeno. Aí, ao mesmo tempo, com relação ao Laninha, reportagens que falam sobre temperaturas muito baixas, principalmente no inverno. No inverno, principalmente na região sul, né, até aqui no sudeste, temperaturas que ficam muito baixas.
Vocês podem observar que esse ano, provavelmente, é o ano do El Ninho. Ano passado, Laninha, e esse ano deve ser o El Ninho, que a gente está tendo, nós estamos no inverno, vocês podem observar, nós estamos tendo um inverno esse ano aqui no Rio de Janeiro, um inverno mais seco, está chovendo menos, temperaturas altas. Ontem, então, segundo aí a meteorologia, a temperatura ficou na casa aí dos 35, 34 graus. Para inverno, é uma temperatura atípica. Então, assim, isso provavelmente é a consequência do El Niño que deve estar ocorrendo esse ano, tá bom? Então, assim, mais uma vez, é uma questão que não tem uma resposta única. Vocês deveriam buscar aí alguma reportagem, alguma notícia que abordasse a questão climática associada a um desses fenômenos, tá bom? Então, depois, quem não fez, é bom fazer, deixa no caderno aí arquivado a nível de conhecimento. Tá bom, galera? Então, era isso que tinha ficado para casa. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Ninguém? Então, galera... Opa! Pode falar, João Guilherme, desculpa. Não, nada, não. Ah, tá tranquilo. Você quis dizer que tá tudo show. Show! Muito bem. Então, vida que segue, galera. Vida que segue. Página 374, desculpa. 374, população da América Latina. Então, página 374, população da América Latina. Galera, vamos lá, vamos nos posicionar nisso daí. Beleza? Pessoal, olha só, vamos lá. Com relação à população da América Latina, cara, a América Latina, que, mais uma vez lembrando, né, vem do México. O México geograficamente está na América do Norte. Aí você tem a América Central e você tem a América do Sul. Lembrando que o nome América Latina está ligado ao quê? Está ligado à questão da colonização, da presença dos espanhóis, da presença dos portugueses, a questão da origem da língua. Então, por isso o nome América Latina, isso nós vimos na semana passada. E o que acontece? Se você for parar para pensar, assim, de uma forma geral, a América Latina foi colonizada por espanhóis e portugueses. Ponto. Se for pensar assim, de uma forma geral. Então não deve ter muita diversidade climática, não deve ter muita diversidade populacional, não deve ter muita diversidade cultural. Aí que, assim, quem pensa assim está muito enganado. Nós temos uma grande diversidade populacional e cultural aqui na América Latina. Nós temos um mosaico cultural muito interessante, muito significativo. A América Latina é muito rica do ponto de vista cultural. É uma pena que, assim, boa parte dessa riqueza cultural, né, ela foi perdida, cara. Ela foi apagada, infelizmente. Muito se perdeu, principalmente durante o período de colonização. A América Espanhola, vamos dizer assim, né? Você já deve ter estudado isso aí em história também. Os colonizadores espanhóis, eles fizeram com que muitos dos registros históricos dos povos que viviam aqui, né, antes da chegada dos colonizadores, fosse perdido, muita coisa foi destruída. Restou bastante coisa também, que bom que restou, para contar a história desses povos, né? Mas, infelizmente, muita coisa foi perdida, destruída pela ignorância, né? Aquele negócio, o colonizador chegava em determinados locais, então ele queria se impor, queria impor a sua força, a sua vontade, e acabava matando, destruindo aqueles registros que, para nós, enquanto americanos, latino-americanos, são registros muito importantes que contam a nossa história, né? A gente não pode jamais esquecer que a nossa história não pode ser contada somente a partir do momento da chegada dos colonizadores aqui. A nossa história tem que ser contada bem anterior a esse período, com os povos que viviam aqui.
E vocês já devem ter estudado, né, que antes da chegada dos espanhóis aqui espanhóis, portugueses, mas na América, chamada América Espanhola, né, México, aqui na América do Sul também, América Central, a América Latina, ela abrigou, né, povos indígenas, vamos chamar assim, né, importantíssimos e muito, assim, com característica de desenvolvimento para a época muito significativa. Ou seja, eram povos que, para a época, eram considerados muito avançados, muito evoluídos. Vocês, não sei se já estudaram alguma coisa sobre os maias, os incas, os astecas, acredito que sim. Esses povos, esses grupos indígenas, eles eram muito, assim, muito avançados, e eles eram tão avançados que chamaram a atenção dos espanhóis, quando os espanhóis tiveram contato com eles. Que, assim, haviam grupos indígenas aqui na América Latina em níveis de desenvolvimento e de avanço, né, vamos dizer assim, diferenciados. Você tinha aqueles que viviam de uma forma mais arcaica, e você tinha aqueles que viviam de uma forma extremamente moderna, vivendo em construções com um certo planejamento de arquitetura. Para vocês terem uma ideia, em cidades onde alguns desses povos viviam, os espanhóis, eles ficaram impressionados com a organização dessas sociedades, o nível de construção, a limpeza que eles encontraram nas cidades. Pô, nesse período, 1500, 1600, pô, antes disso também, a Europa era um nojo. As cidades europeias eram muito sujas, a proliferação de doenças era enorme, e quando eles chegaram aqui e viram a organização das cidades, pô, tinham locais onde esses caras tinham quase que água encanada, não era cano propriamente dito, mas eles construíam sistemas de canalização da água, que a água limpa passava quase que na porta da casa deles. Enquanto isso, o europeu lá, ele, se quisesse água limpa, ele tinha que botar em algum recipiente. As necessidades eram descartadas na rua, sem nenhum tipo de cuidado, saneamento básico não existia, e aqui a coisa funcionava de forma diferente. Claro, não eram em todos os grupos indígenas, em alguns. E esses grupos, os maias, os incas e os astecas, se destacavam nisso. Não só por essas questões, mas eles tinham um conhecimento muito grande para a época de astronomia, de matemática, a questão do cultivo de alimentos. Aqui não existia aquela questão de fome. Por quê? Porque em alguns locais você tinha o alimento abundante, aqui no Brasil mesmo. O indígena brasileiro, que durante muito tempo era chamado assim, o índio brasileiro, ele era preguiçoso. Não tem nada a ver, é porque assim, a boa parte dos índios que viviam aqui no Brasil, eles tinham muitos recursos disponíveis nas florestas, nos rios, nos mares. Então, assim, a oferta de recursos era tão grande que não havia necessidade de estocar, de guardar alimentos, diferente de alguns grupos indígenas esses que viviam, por exemplo, os incas, que viviam na Cordilheira dos Andes. Eles, devido às dificuldades locais climáticas, eles tiveram que desenvolver técnicas agrícolas e até maneiras de armazenar alimentos, principalmente sementes, grãos, e essas características chamaram a atenção dos europeus. Os europeus ficaram assustados, porque quando eles tiveram contato com essa galera, no primeiro momento, eles iam achar assim, pô, isso deve ser um monte de ignorante, esses caras não devem saber não devem nem ter montado uma forma de se comunicar, devem ser irracionais. E quando eles observaram o comportamento, a forma, quando eles realmente conheceram como esses povos eram, eles ficaram com medo. Por isso que a ideia de destruir, de dominar, era uma forma de você não deixar esses caras crescerem mais do que eles já estavam. Porque quando eles encontraram eles, da forma, no processo de evolução,
desenvolvimento que eles estavam. Eles falaram assim, cara, mas se a gente deixar esses caras continuarem continuar, né, nesse processo, caramba, imagina como que eles vão avançar. Então, a ideia de dominá-los também era uma forma de evitar que esse desenvolvimento continuasse. Mas isso é importante estar falando isso, porque muitas vezes, quando nós vamos estudar a história da América Latina, essa parte rica da nossa história é esquecida. A gente não pode esquecer que a gente teve aqui no continente americano grupos muito avançados que, infelizmente, acabaram sendo dizimados aí pela presença do colonizador europeu. Tá bom, galera? Aí, continuando aqui, eu fiz essa introdução sobre a diversidade que nós temos aqui, né? É claro, essa diversidade cultural que nós vamos ter, ela vai existir, ela vai acontecer devido a uma mistura, né? Que vai rolar entre esses grupos que viviam aqui, os que vão restar, né? Que muitos vão morrer, mas vão restar alguns, os descendentes, que vão se misturar com os europeus, os africanos. Então, na América Latina, nós vamos ter esse mosaico cultural muito interessante que a gente vai ver aqui aos poucos. Tá bom, galera? Aqui na página 374 tem um mapa que está assim, América Latina, provável distribuição dos povos pré-colombianos. Tá? Pré-colombianos porque esse nome é dado devido justamente à questão deles serem anteriores a Cristóvão Colombo, é colocado como o descobridor da América, tá? Que é um termo que é dado aí, mas assim, descobridor nada, porque ele simplesmente chegou no local, aquela história de que ele chegou aqui por acaso, conversa fiada, tá? Já havia todo um planejamento, já havia um prévio conhecimento de que essa área aqui existia. Então, aquela história de que foi tudo descoberto por acaso é conversa. Mas fica esse termo, descobridor da América, e aí os povos pré-colombianos é um nome dado a essa galera que já vivia aqui. E aí nós temos a distribuição de alguns aí, né, pela América Latina, e tem aí uma legenda, civilização Inca, Maia, civilização Azteca. Aí nós temos alguns outros nomes aqui, principalmente de alguns grupos indígenas que estavam espalharam aqui pela América do Sul, pelo Brasil, enfim. Aí tem o texto aqui, eu não vou ficar lendo esse texto com vocês, depois vocês, na dúvida, quando for fazer um exercício, deem uma lida aí, tá? E vamos seguir lá para a página 375, tem um texto aí que mostra, né, as cidades pré-colombianas na América Latina. Esse texto aí, ele fala muito do que eu disse aqui, né, das características dessas cidades. Tem até uma foto aí, né, que na legenda está escrito assim, ruínas de Tenochtitlán, antiga capital do Império Azteca, na área urbana da Cidade do México. Então, assim, professor, mas olhando essa foto aqui, o senhor falou que era uma cidade moderna, tá tudo tão esculhambado, tá esculhambado que foi destruído. Tá? E para a época, esses tipos de construção não eram fáceis de serem feitos. Vocês, não sei se vocês, como eu falei mais uma vez, acredito que isso aí já foi visto em história. Se não foi visto ainda, esses caras construíam pirâmides semelhantes, não eram iguais, totalmente iguais, haviam semelhanças com aquelas pirâmides que eram construídas lá no Egito, cara. Pois você imagina, Egito acho que vocês já estudaram, já deve ter visto, para construir um troço daquele não era fácil, tem até tamanha dificuldade que era para se construir uma pirâmide na época, haviam várias teorias aí de que as pirâmides poderiam ter sido construídas até por seres extraterrestres, que o ser humano não teria condição de construir algo nesse sentido. Enfim, na verdade, a gente sabe que foi o ser humano que fez mesmo, porque para cada bloco de pedra daquele gigantesco, botar a base é mole, mais ou menos. Imagina ter que levar o bloco de pedra lá no alto, mas aí havia uns escravos, né? Eram centenas de homens que puxavam aqueles blocos de pedra gigantescos, e assim, não era fácil para fazer. E no Egito fizeram. E aqui, na América Latina também. Então, eram características de construção
que não era qualquer povo no mundo que tinha, e os povos aqui na América Latina tinham, no caso, os astecas no México, os incas também, os maias. Então, essas cidades elas eram modernas, sim, chamavam a atenção pela exuberância. E é claro que o que ficou são resquícios, mas estão lá, né? Um dia aí, quando vocês forem passear lá pelo México, se Deus quiser, vale a pena visitar aí essas ruínas, se encontram na cidade do México, que era a capital, né, do antigo Império Azteca, né, que era o império mesmo, que se estendeu aí do México, alguns territórios hoje da América Central. Então, esse texto fala da grandiosidade que essas cidades tinham para a época. Depois também vocês leiam com calma aí, tá? Esse texto aí que é muito interessante também, tá bom? Já falei sobre a questão da forma como o europeu tratou, né? O indígena. Tem até um termo aí, depois vocês olham, que é um termo chamado aculturação, né? O que é aculturar alguém? É você tentar impor a sua cultura sobre a cultura do outro. Isso aconteceu muito aqui na América Latina, infelizmente, né? Porque o europeu desprezava a cultura dos povos que existiam aqui. Então, a ideia era realmente exterminar a cultura local e impor as características culturais europeias sobre os povos que viviam aqui. Infelizmente, por isso que eu falei no início, que devido a essa imposição, né, muita coisa acabou se perdendo aí durante o período colonial. Tá bom, galera? Pausa para perguntar. Vocês têm alguma dúvida até agora? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ninguém? Espero que essas não perguntas sejam porque vocês estão assimilando bem o conhecimento. Mas, gente, olha só, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, vocês façam, não deixem passar. Eu estou aqui à disposição de vocês. É que eu falo, que eu tenho que falar. Mas a qualquer momento, se vocês quiserem falar alguma coisa, interromper, fazer alguma colocação, vocês fiquem à vontade, gente. Por favor, não se avexem, tá? Não fiquem com vergonha, perguntem, tá? Vocês estão em casa, tá? Literalmente. Então, fiquem à vontade para perguntar e eu tô aqui para responder. Tá bom? Então, até agora tranquilo? Posso seguir, então? Muito bem. Então, vamos que vamos. Na página 300, já estou na página 376, hein, galera? Que tá lá escrito assim, ó. Composição da população da América Latina. Então, assim, nós temos aqui, na página 376, alguns gráficos aí, né, que mostram como que a população da América Latina se formou ao longo do tempo. Lembrando que não foi um processo da noite para o dia, um processo histórico. Foram séculos até que nós tivéssemos a configuração populacional que nós temos hoje na América Latina, tá? Então, assim, tem aí esses gráficos mostram, né, aquilo que eu falei aqui, né, dessa diversidade que nós temos aqui, né, a diversidade étnica da América Latina. Aí nós temos lá ameríndios, euro-ameríndios, euro-africanos, afro-americanos. Então, assim, nós temos ameríndios, indígenas dos povos nativos do continente americano, euro-ameríndios, descendentes da miscigenação entre europeus e ameríndios, euro-africanos, descendentes da miscigenação entre europeus e africanos, afro-americanos, descendentes de africanos que vieram para o continente americano. Então, assim, vocês podem ver que, com base nisso, ameríndios, euro-ameríndios, euro-africanos, afro-americanos, nós vamos ter uma diversidade cultural bastante significativa. É claro, em alguns países, essa diversidade cultural ela vai ser mais percebida, que é o nosso caso aqui do Brasil. Que fique bem claro, todos os países da América Latina, tem gente que acha que, por exemplo, você pega lá a Argentina. Professor, na Argentina eu quase não vejo população, eu nunca vi um negro argentino, mas existe, tá? É porque, assim, a questão da presença do negro lá na Argentina, ela não é tão significativa, tão forte
quanto o que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo. Mas isso aí é para mostrar que todo país latino ele vai ter a diversidade étnica e cultural. Mas, como eu falei, alguns em uma menor escala e outros numa maior escala. Vai ter país, por exemplo, que vai ter uma participação muito maior dos índios na formação da sua população. Aqui na América do Sul mesmo, se você for pegar países como Bolívia e Peru, por exemplo, você vai ter um indígena muito mais misturado à população como um todo do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, apesar da diversidade que nós temos, o indígena ele não ficou tão misturado com o restante da população. O indígena está muito restrito a determinados locais. Em algumas regiões, essa mistura do indígena com a população como um todo, ela é um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, maior, que é principalmente no caso da região norte. Mas, no geral, isso não acontece, isso assim, não aconteceu aqui no Brasil. Mas no Brasil, pô, como eu falei, apesar de você não ter essa mistura indígena significativa, pô, o Brasil só o Brasil na América Latina já serviria como exemplo dessa diversidade étnica da América Latina. Porque se você for olhar a nossa população, ela se formou com base em povos assim de várias partes do mundo. Nós temos aqui os africanos, europeus dos mais diferentes países, nós temos árabes, nós temos outros povos asiáticos, como japoneses, enfim, nós temos uma diversidade cultural aqui muito grande. E isso daí mostra, né, que o continente americano, mas principalmente a América Latina, ela serve como base aí de muitos estudos, principalmente com relação à história, né, da evolução desses povos. Então, assim, essa página aqui mostra essa diversidade, também não vou ficar lendo tudo aqui, são dados que vocês têm aí mais para pesquisa, né, para desenvolvimento de atividade. Aí depois, com calma, vocês analisem, tem um outro gráfico embaixo desse aqui, né, na verdade o que eu li aqui não é um gráfico, o gráfico está agora aqui embaixo, assim, América Latina, composição étnica de alguns países. Aí tem alguns países aqui, Guatemala, Haiti, Bolívia, depois vocês leiam aí, mas vocês vão ver que a diversidade cultural existe, mas dependendo do país, algum grupo étnico ele acabou prevalecendo em relação aos demais, tá bom? Então depois vocês podem ver aqui com calma, vamos seguir. Página... Ô, João Pedro, pode falar, meu filho. São todos os países que têm a cultura indígena? Todos? Todos os países têm o quê? A cultura indígena. Todos os países têm cultura indígena, como eu falei, mas alguns numa menor quantidade, né? E outros numa maior. E tem a questão da valorização também, tá? Tem países, isso é muito importante também. Tem países onde a cultura indígena, a cultura dos ancestrais, ela é muito mais valorizada, que é o caso do México. O México, ele dá muito valor, cara, a essa ancestralidade dos povos que viviam lá antes da chegada dos espanhóis, dos colonizadores. No nosso caso aqui no Brasil, se você observar, já é diferente. A gente aqui não dá tanto valor à cultura indígena. Mudou muito, cara. Claro que hoje existe aí uma percepção da importância da conservação da cultura, da valorização da cultura indígena, né? Principalmente daqueles povos que ainda vivem de uma forma ainda bem tradicional. Há, assim, uma preocupação muito grande de tentar conservar essa galera ainda com esse modo, esse estilo de vida, porque é um registro vivo ali da nossa história, ou seja, aquela galera que vive de uma forma muito parecida daquele indígena que vivia aqui há 500, 600 anos. É claro que a gente tem aqueles índios que hoje preservam a sua cultura, né, tentam preservar, mas que têm um estilo de vida muito parecido com o das pessoas não indígenas, vamos colocar assim. Mas é importante que se tenha essa conservação, e aqui no Brasil a gente ainda está, assim, deveria dar uma valorização maior a essa cultura.
Mas em todo o país na América Latina, você tem essa participação, digamos assim, essa cultura indígena, como eu falei. Em alguns, essa cultura ela aparece mais devido ao valor que é dado a ela. Em alguns países, ela aparece menos. Você vê que no Brasil mesmo, o Dia do Índio, que é comemorado aí, passa batido, que ninguém sabe. Na época que você estava naquelas séries menores, né, a tia, né, lembrava e pintava você, botava os penachos na cabeça da galera, e, entendeu? Todo mundo fantasiado, aquela coisa toda. Mas com a medida que as séries maiores vão chegando, isso vai sendo esquecido, entendeu? Então, e acaba caindo no esquecimento mesmo, porque assim, aqui no Brasil é aquele negócio, data só é lembrada quando é feriado, tá? Se é feriado, o cara sabe, dia 7 de setembro é feriado, mas o que é dia 7 de setembro? Nem sei, eu só sei que é feriado, tá? É mais ou menos por aí. Então, assim, se você tem uma data onde não é uma data, assim, importante, mas que não é feriado, passa batido, cara. Então, você vê, nós temos aqui o dia, né, que foi assinada a Lei Áurea, né, se não me engano foi 13 de maio de 1888, acho que foi isso, a abolição da escravatura, que não é feriado. Então, ó, passa batido. Agora, como criaram aí o feriado do dia 20, Consciência Negra, aí a galera desse todo mundo lembra. Entendeu? Pô, dia 20 de novembro tem um feriado lá, entendeu? Mas no dia 13 de maio ninguém lembra. Então, assim, é importante, isso é muito... são datas, professor. Mas eu sei que são datas. Mas a gente não tem que se ligar só na data, mas é só para vocês observarem que em alguns países as datas são importantes, em qualquer país as datas são importantes, somente porque são dias exclusivos para você lembrar daquilo que está sendo comemorado. Mas é claro que você tem que lembrar daquilo todo dia. E com relação à importância da cultura indígena, isso tem que ser lembrado todo dia. Tá? Então, mas como eu falei, infelizmente tem países que ainda não dão o devido valor a esse tipo de característica, né, cultural, que, na minha opinião, é muito importante, como eu falei aqui no início da aula, é a nossa história, a história de qualquer povo. E isso aqui eu falei até no módulo anterior. Qualquer povo que queira se tornar um povo desenvolvido, uma nação evoluída, tem que valorizar a sua história, tem que valorizar a sua cultura. Não quer dizer que você tenha que desprezar a cultura do outro. Muito pelo contrário, você pode não achar muito interessante, você tem que respeitar. Mas você tem que dar valor à sua. O seu povo tem que valorizar a sua cultura. Se você deixar a cultura do outro, isso aconteceu no passado, foi o que o europeu fez aqui no continente americano. Se você deixar a cultura de outro povo se sobrepor à sua, achar que a cultura do outro povo é melhor, é mais evoluída e a sua inferior, pois jamais esse país, esse povo chegará a um desenvolvimento. Então, assim, tem que se valorizar, respeitar, dar valor à cultura de outras nações, de outros países, de outros povos, mas não esquecendo de valorizar principalmente a sua cultura, a nossa cultura como um todo. Isso é muito importante. Tá bom, galera? E assim, para finalizar esse primeiro momento aqui, que já são 8h48, nós temos aqui na página 377, eu vou parar por aqui hoje, no texto, tá? Que ainda tem atividade, fiquem tranquilos. A distribuição da população da América Latina. Tá? Então, aqui nós temos um mapa de distribuição populacional. Historicamente, a gente sabe que quando, lá há 500, 400, 300 anos, quando um povo queria se instalar em determinados locais, o cara ia se instalar no local, ia fixar a cidade ali, em locais onde fosse mais interessante para ele em todos os sentidos. Aí aqui, na América, né, na América Latina, se vocês observarem esse mapa aqui, tem uma legenda da questão da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Se vocês observarem, toda a América Latina, nós temos uma característica aí com relação às áreas que são mais populosas. Se vocês observarem, se eu fosse perguntar para vocês, fosse uma pergunta com base no posicionamento geográfico da quantidade de população, aonde, de uma forma geral, só vocês olharem o mapa, aonde que vocês vão encontrar
as maiores densidades populacionais da América Latina? Em quais partes da América Latina? Alguém poderia me responder? Jesus, ninguém. Olha o mapa, gente. Onde tem mais gente aí nesse mapa? É o marronzinho. Meu Deus, vou botar essa pergunta na próxima prova. Vocês vão ver só. Ninguém vai acertar. Pera, qual foi a Ninguém. pergunta? Oi, pode falar. Qual foi a pergunta? Eu não escutei. Vou fazer a pergunta. Amém, Kailane. Meu anjo, preste atenção. Se eu fosse perguntar para vocês, em quais áreas da América Latina encontram-se as maiores densidades populacionais? Ou seja, são as áreas mais populosas. Olha o mapa. Isso aí na América Latina toda. Né? Oi, Kailane? Onde está de marrom, não é? Onde está de marronzinho. Ninguém consegue ver? Onde está de marronzinho é o quê? Vou falar que vocês hoje estão muito devagar para uma sexta-feira. Oi? Tá falando, pô. Nós conseguimos, nós é inteligente. As áreas Vamos, ninguém? Não, professor, calma aí, tô aqui. As áreas de marrom são as que mais tem população, né? 100 ou mais. Isso. Então, São o quê? Ali temos São Paulo. Uruguai. Uruguai. Leão, não sei. Tá, mas olha só, a pergunta é com relação ao posicionamento geográfico. Vocês estão dando, tá certo. O nome das cidades, vocês estão me falando cidades aqui, claro. Tá certo. É cidade, nome de país, beleza. Mas o posicionamento. Eu vou falar para vocês, vou matar a curiosidade de vocês, e de repente vocês não estão conseguindo visualizar. Se vocês observarem, tem algumas pouquíssimas exceções, mas a maioria das cidades mais populosas que nós temos na América Latina encontram-se no litoral, galera, nas áreas litorâneas, próximas ao mar. Por que isso? Porque, historicamente, quando os colonizadores chegaram aqui, eles chegaram através dos oceanos, dos mares. Então, foi no litoral, né, nas áreas litorâneas, que as primeiras cidades foram sendo construídas, foram sendo criadas. Então, automaticamente, essas cidades elas vão se desenvolver anteriormente, aquelas que ficam mais no interior. Então, com o tempo, essas cidades que surgiram primeiro vão crescer, vão se desenvolver e vão ficar mais populosas. E como eu falei, existem exceções. Se vocês olharem o mapa da América Latina com calma, depois vocês vão ver com calma. Existem algumas cidades que ficam mais no interior, afastadas do litoral, que também tem bastante gente morando. Mas a maioria delas, vocês podem ver, elas ficam próximas ao mar, próximas ao litoral. Então, isso aí é uma característica histórica, ou seja, os colonizadores chegaram. Claro que não é só isso, foi o que eu falei. Historicamente, também, os locais escolhidos para a construção de cidades eram aqueles locais onde houvesse uma oferta de recursos naturais maior. Por exemplo, dificilmente você ia construir uma cidade onde não tivesse oferta de água, onde não tivesse um rio ou rios próximos do local onde essa cidade, ou nessa cidade, né? Porque a questão da água era vital, era importantíssima, porque não tinha aquele negócio de água encanada. Você tinha que ter o rio próximo mesmo da cidade para que as pessoas pudessem captar a água. A questão também de um bom solo para a produção agrícola, tudo isso era levado em consideração na hora da escolha de uma cidade para a sua construção. Então, assim, é claro que com o passar do tempo, outros fatores foram levados em consideração para a construção das cidades, mas isso que eu falei para vocês, historicamente, a questão das principais não, né? Das cidades mais populosas estarem aí próximas do litoral, foi a questão do processo de colonização simplesmente. Os europeus chegaram pelo litoral. Fala, João. Pedro, microfone aberto. Fala, meu filho, pode falar. Tá, professor.
Você falou Hum, que essas cidades aí, com maior população, hum, ficam no mar, né? próximas ao litoral. Então, não é porque também as pessoas gostam de ir praia? É, assim, hoje a galera se dá bem, né? A galera que mora próximo vai tirar proveito, mas no passado não, isso aí não era levado muito em consideração, não, até porque, cara, esse lance de banho de mar, na época da colonização, não era algo muito comum, não, entendeu? Era assim, dificilmente você encontrar alguém tomando banho de mar. Essa coisa de banho de mar, ela começou a ser até observada, pode acreditar pelo comportamento do indígena aqui, tá? Não era, isso aí não era muito comum na época da colonização, não. O europeu não era muito chegado a um banhozinho de mar, não. Na verdade, nesse período, há 500 anos atrás, vocês devem ter visto, banho não era algo muito comum. Na verdade, banho era algo assim que era. As pessoas tomavam banho em situações completamente esporádica, quando realmente já estava com aquela capa de sujeira na pele que já estava mudando de cor, quando tinha alguma ziquezira no corpo, entendeu? E normalmente era mais uma higiene local. E banho mesmo, você como a gente toma hoje, você entrar, jogar, na época não tinha chuveiro, né? Jogar um balde, uma bacia de água na cabeça, então tomar um banho no rio. Isso aí foi muito com relação até ao comportamento. O indígena, o americano, o indígena americano, esse tinha o hábito de tomar banho com frequência, de se banhar nos rios. O europeu até estranhava, achava aquele comportamento um comportamento totalmente fora de propósito, entendeu? Então, assim, não tinha muito essa questão de querer ficar próximo do litoral por causa de tomar banho de mar. Era mais porque, assim, facilitava a chegada e a saída de pessoas, facilitava a chegada e saída de mercadorias, até porque, antigamente, as mercadorias eram transportadas em terra firme, em carroças, por cavalos. Então, assim, quanto menor fosse a distância a ser percorrida das mercadorias que chegavam dos navios até os seus destinos, mais fácil, melhor seria, né? Então, assim, era mais pensando nisso, nessa questão de escoamento de mercadorias, que as cidades litorâneas eram escolhidas. Tá bom, João Pedro? Gente, olha só, faltam aí 3 minutinhos, né? 2 agora para nossa aula terminar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês, estou parando aqui, tá? Podem marcar, página 377, e eu vou pedir para que vocês façam na página para casa, página 380, só a página 380, tá? 380 do número 1 ao número 4, tá bom, galera? Então, assim, página 380 do 1 ao 4, tá bom? Fica para casa aí vocês façam com calma. Semana que vem a gente segue aí com a nossa aula. Tá bom, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, galera, ó, bom final de semana para todos. Um abraço, um beijo para todos aí, tá? E até sexta-feira que vem. Bom, galera? Tchau, Até. tchau. Fiquem com Deus aí, hein?